Bom, gente, retomando um pouco só, nós estamos aqui no último encontro da teoria dos papéis, finalizando, e aí nós vamos primeiro fazer um apanhado geral dos vários psicodramatistas que desenvolveram a teoria moreniana, e vocês vão observar qual deles, né, fala mais ao coração, para poder vocês aprofundarem um pouquinho nas salinhas e depois a gente retornar, né? Então, vamos continuar a compartilhamento da tela, e aí, justamente finalizando o encontro passado, que foi finalizamos nesse slide, que era o fato de cada profissional ter acrescentado à teoria moreniana a sua contribuição. Então, o primeiro que a gente vê no texto é Bermudes, né? Então, existe o livro de Bermudes, o que é o psicodrama, né? Que ele desenvolve essa teoria neurofisiológica do desenvolvimento. Depois ele cria, justamente em consequência, tem uma teoria da personalidade, né? Do desenvolvimento, como cada indivíduo tem sua estrutura de personalidade, e uma coisa nova que aprofunda, é que ele estrutura uma psicopatologia. Então, a gente, estudando Bermudes, a gente consegue ver, também fazer um paralelo, porque na teoria de Moreno, ele trabalhou muito com sem avançar nesse conceito de doença. Ele sempre primou pelo conceito de saúde e pelas formas de trabalhar com grupos, com pessoas, como desenvolver a espontaneidade, e já esses outros autores aprofundam um pouco mais. E aí existe a teoria do núcleo do eu, né? Ele denominou o núcleo do eu a uma estrutura que resulta dessa confluência dos papéis psicossomáticos de geridor, inador, defecador, com as áreas corpo, mente e ambiente. Então, vocês aprofundando, né, em Bermudes, vocês vão entender até um pouco mais um desenho que eu até fiz no primeiro encontro, onde tem uma estrutura central, que era o si mesmo, com vários papéis. Eu não sei se vocês lembram, com aqueles braços, que seriam os vários papéis, uns maiores, outros menores, e no momento de tensão, de estresse, o si mesmo se expandindo e englobando os papéis menos desenvolvidos e tudo. Isso é um pouco, justamente, a derivações da teoria de Bermudes. Depois, temos Dalmiro Bustos, que é outro, né, profissional fantástico que influenciou justamente assim muitos psicodramatistas brasileiros, né, que foram os primeiros, Bermudes e Bustos, os primeiros a realmente sistematizar, dar formação aqui no Brasil. Então, entre as inúmeras contribuições de Bustos, né, para o psicodrama, ele apresenta esse conceito de suplementariedade do papel, né, do papel complementar interno patológico, que inclusive é isso, é como a gente, todas as nossas relações, por exemplo, pais, avós, professores, toda a nossa história, a gente vai se estruturando em relação com eles. Então, dentro da gente, a gente vai criando essas formas cristalizadas de se relacionar, complementando aquele tipo de relação que a gente recebeu. Então, essas dinâmicas, esses vínculos do papel, né, eles se estruturam, né, eles se cristalizam, né, em grupos. E também esse papel maior, esse papel gerador da identidade, porque às vezes a gente tem um papel mais desenvolvido e um papel no qual o nosso eu, assim, que deveria estar ele mais forte, mais equilibrado e
ele desempenhando os vários papéis com a quantidade de energia adequada, de uma forma mais harmônica, às vezes isso não acontece. Às vezes a gente tem um papel que é mais forte e aquele gera nossa identidade. E aí, às vezes, quando a gente perde, muita gente tem isso no papel profissional. E aí, quando a gente perde ou se aposenta, então tem uma crise tão grande, porque é a sua identidade que está sendo perdida naquele momento. E de Bustos vem também a teoria dos clusters, que é linda, fantástica, prática, e é uma coisa que a gente pretende ver aqui também no Leitura Comentada, que vocês vão ver que coisa fantástica de fazer uma leitura da pessoa com isso e como é prático você trabalhar e ver o que a pessoa está precisando trabalhar e como ela, de onde vem a psicodinâmica, né, dela. Depois tem Nafá Neto, né, que tem esse livro dele, Psicodrama, Descolonizando o Imaginário. Ele revê a teoria de Moreno e aí ele distingue mais os papéis, porque a gente viu que Moreno tinha um papel psicossomático, fisiológico, psicodramático e social. Mas aí ele amplia, né, que ele tem o papel dramático, papel psicodramático, imaginário e histórico. Então, ele dá nuances a cada forma de desempenho de um papel que é um pouco diferente, né? Aí o papel psicodramático, o imaginário concretiza-se espontaneamente em ação real, né? Criado e desempenhado pelo autor no cenário psicodramático. E aí ele contém elementos do papel dramático e do papel social, né? Então, quem ficar instigado em conhecer um pouco mais sobre esse desmembramento, né, do papel psicodramático, então é ler esse autor. Já Fonseca, né, nesse seu livro, Psicodrama da Loucura, né, ele apresenta um esquema de desenvolvimento humano. Ele amplia a matriz de identidade, né, em 10 etapas. Então, também é muito interessante essa leitura e tem já livros mais recentes, né, de Fonseca, onde ele dá a ideia também da leitura sobre uma estrutura neurótica e psicótica. Então, como vai se fundindo esses papéis e como o indivíduo vai desenvolvendo essa estrutura de personalidade, também é uma teoria assim, que é muito prática, tem muita aplicabilidade, e depois ele vai avançando, e isso é uma das coisas que ele mesmo fala que ele criou a psicoterapia da relação, né? Que é uma forma bem particular de trabalhar em cima do desempenho dos papéis. Fica algo meio entre psicodrama interno, que também ele criou junto com o Vitor Dias, né? Que é você relaxando e só seguindo comandos, você vai fazendo tudo internamente, mentalmente, e a cena aberta, porque aí só que fica no aqui e agora, e o diretor é muito interessante o psicodrama interno, ou desculpe, o psicodrama, a psicoterapia da relação, esse psicodrama no aqui e agora, relacional, onde o diretor desempenha o papel também. Então, é um jogo de papéis entre o paciente e o diretor, invertendo, pegando os diversos personagens, e é uma metodologia justamente que deriva do psicodrama e é basicamente, né, fundamentada no jogo de papéis. Então, você tem que estar muito assim, atento à fala do paciente, aos papéis envolvidos, a você se aquecer rapidamente para também fazer os contrapapéis dos pacientes, depois inverter, ser o paciente também. Então,
uma metodologia que é extremamente dinâmica, apesar de que externamente pode parecer até parada, porque são duas pessoas sentadas, cada uma numa cadeira, como se fosse, né, normal, a sessão bipessoal normal, é só na fala, mas existe uma dinâmica, uma rapidez, uma perspicácia que é necessária para, e muita espontaneidade, né? O que precisa para desempenhar esse método. Aníbal Meza, que questiona essa validade de conceito de papel psicossomático, aí é um adeno que ele acha que é uma zona corporal em ação, né? Porque justamente nessa história de a conceituação de papel é um modelo que também é determinado pela sociedade, aquela história de ter um papel prescrito e um papel individualizado, que tem que ter interação entre seres humanos. Então, é uma questão mais, vamos dizer assim, teórica de como ler esse papel psicossomático, né? Que seria, então, só a zona corporal em ação, porque não estaria ainda todo o indivíduo, né, envolvido nessa relação. Moisés Aguiar também, ele apresenta um estudo da sociometria dos vínculos, né? E justamente como esses vínculos acontecem através dos papéis, né? Que é como a gente viu até no encontro passado, a gente se relaciona, todas as pessoas, não só os pacientes, mas todo mundo do mundo, a gente se relaciona através dos papéis, né? E essa complexidade desses papéis sendo jogados é que vão dar a mesma complexidade nos vínculos. E aí ele fala dessa configuração sociométrica dos vínculos virtuais, residuais e atuais, né? Os atuais, né, eles são aqueles que a gente tem na atualidade, que você pode confrontar, são as pessoas realmente que estão agora, né, atuando no nosso átomo social. Os residuais são os que a gente já teve, que não tem mais, mas fica a lembrança, né? Então, fica esses vínculos, por exemplo, pessoas que a gente perdeu, ou pessoas que faziam parte do nosso átomo que não fazem mais, mas eles ficam ainda fazendo parte da nossa sociometria e ficam ativos, né? E os vínculos virtuais são aqueles que são mais estáveis, justamente porque eles não são reais. São quase aqueles vínculos dos papéis psicodramáticos, vamos dizer, são vínculos imaginários que a gente tem. Então, eles não mudam, porque é da imaginação da gente. E, por último, tem justamente Sérgio Perazzo, que tem o livro Ainda e Sempre Psicodrama. Ele também discute essa conceituação de papel imaginário, né? Ele levanta essa questão da existência de um imaginário transferencial, né? E de esse papel imaginário não transferencial, Deu uma diferenciando. travadinha, Patrícia. Oi? Ainda está travado. Está travado ainda? Então, esses papéis, eles diferenciam um pouco da leitura de papéis imaginários e de fantasia de Nafar Neto. Esses deu uma travadinha aqui, deu uma travadinha, voltou, né, agora. Então, nós estamos falando justamente do último autor, né, de, de Sérgio, que ele diferencia um pouco o papel, os papéis da fantasia e os papéis imaginários, né? Então, esses diferentes dos papéis da forma que Nafar Neto ele explica.
Então, se vocês quiserem aprofundar, vocês veem qual é o autor que mais chamou a atenção, né, de vocês, e aí a gente vai dividir em salinhas para vocês aprofundarem, lerem um pouco o texto e voltar para a discussão. Pronto, vamos aí, vocês, Valéria e Inês, ficaram com Fonseca, né? Fonseca foi, Pronto. né? Eu relembrei, assim, né? A gente viu Fonseca duas vezes em ação, né? Uma vez quando o Cida trouxe ele na nossa formação, e depois acho que a um congresso, né? E, assim, é muito interessante a forma como ele trabalha, porque ele vivencia todos esses papéis que vão surgindo ali dentro daquela situação demandada pelo cliente, e a forma, né, a generosidade com que ele trabalha, assim, a percepção com que você pode acessar tantos conteúdos daquele contexto é muito interessante na psicoterapia da relação. Então, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre isso e como é possível, né? Sem mexer um dedinho, sem levantar, sem abrir uma cena e você acessar tantas coisas nessa inversão de papéis que acontece de forma tão rica na psicoterapia da relação. Inês quer complementar? Eu falei um pouquinho assim, pessoalmente, da minha dificuldade em dar conta desse conteúdo que não é um conteúdo completamente explícito, né? Acho que fala um pouco dessa sensação de insegurança quando você não tem o controle, entre aspas, né? Ou sem aspas, do que está acontecendo ali, né? E também falei um pouco da questão do aquecimento, né? Que eu entendo que tem essa impossibilidade de você estar coordenando de uma forma visual o que representa o aquecimento. Isso também é um desafio, eu acho, mas de qualquer forma me parece muito impactante, né? Eficaz, né? E que os resultados são muito ricos, né? Acho que essa possibilidade de criar, e às vezes criar no universo interno, pode ser algo Uhum. que seja até mais confortável para alguns clientes, né? Eu penso assim. Exato, às vezes, e para alguns psicodramatistas também, né? Porque tem alguns psicodramatistas tímidos, que não trabalham tão bem assim, levantando, se movimentando em cena aberta. E aí tem uma certa adequação. Mas é justamente, eu acho que é uma metodologia derivada do psicodrama que vale a pena, né, conhecer, ler sobre, se aprofundar. E a teoria também da estruturação da matriz de identidade, que realmente é uma riqueza em todos os detalhes, porque aí vai detalhando mais, e nesse detalhado do desenvolvimento humano, vai como um espiral, porque a gente sai inicia, né, nossa jornada, a gente parte desse universo, né, do cosmos, dessa fusão, dessa indiferenciação, e depois da gente se diferenciar totalmente, passar por todos os estágios, a gente volta para o encontro. E no encontro é exatamente essa fusão, novamente, com o todo, com o outro. A gente perde um pouco a nossa delimitação, nossa identidade, mas agora já diferenciado. Então, a gente pode ir e voltar, né? Então, essa ideia de circularidade, de complemento, né, de desenvolvimento humano é bem interessante. Então, nós Bruna está conversamos, voltando. É. ah, foi interessante porque nós conversamos em volta de muitos questionamentos e algumas dúvidas, né? Interessante, eu
sobre a questão do Bermudes, eu tive aula com o Nore e foi muito rica a aula dele, né? Foi muito expositiva, porque ele é muito expressivo, né? É muito legal de vê-lo trabalhando, né? E eu voltei naquele assunto que nós já havíamos conversado em outra ocasião, Patrícia, sobre o que o psicodrama nos proporciona, da questão de estar e não de ser, não de uma construção de personalidade, mas de presença e de momento, né? E aí, que essas, na realidade, isso se constitui ferramenta de você trazer a percepção de em qual momento a pessoa pode ter passado alguma dificuldade ou alguma Uhum, disfunção. Você entendeu? uhum. Para você poder trabalhar com isso. Mas aí é que vem a história agora. Depois, em algum momento, a gente vai ver isso também, de como trabalhar com isso. Perceber é uma coisa. Agora, como trabalhar e desenvolver alguma situação até psicodramática que vai ajudar a pessoa a superar aquilo, né? Porque é muita coisa, né? Se a gente for, inclusive a Tânia trouxe uma questão muito legal, que que é quase que uma complementariedade das questões apresentadas por Bermudes nos clusters depois, Uhum. né? Achei bastante interessante esse posicionamento, né? Essa percepção dessa situação, né? Deu para debater bastante, né? De conversar bastante, só que só 2 minutos não dá para nada. É bem interessante, como vocês perceberam, esse aqui, existe uma estruturação e, a partir dela, os outros papéis vão sendo montados com aquele viés, vamos dizer, com aquela marca, né? E a partir daí, a gente vendo essa pessoa em ação, que é a partir desse desempenho de papéis, você vê essas marcas, essa forma de desempenho de papéis, que mais ou menos norteia, né, a visão do que é que aquela pessoa necessita desenvolver, o que é que não ficou, onde é que está a trava. Então, dá Exato. um norte para a gente. E aí Isso o que deu uma... isso tanto em Bermudes como em Bustos, só que a É. forma da leitura e a forma do trabalho é um pouco diferente de um e de outro, mas como a gente vê, né? São lados, né, faces de um mesmo diamante. Então, são formas de trabalho que se complementam realmente, e é importante, justamente, quando a gente está estudando na formação da gente, a gente ter as várias leituras, os vários objetivos, porque vai preenchendo mais, porque em algum momento vai muito disso, de qual é que a gente se identifica mais. Porque não tem uma que seja melhor ou pior, uma que vai dar mais certo, outra não. São ferramentas que dependem de quem está usando, né? Como a gente diz, né? Uma faca na mão de uma criança é um perigo, uma faca na mão de um chefe de cozinha é uma maravilha. Então, a gente tem que ver quem está usando. Vai muito dessa identificação, dessa afinidade que você tem, então você vai desempenhar melhor aquilo ali. E todas as leituras e todas as ferramentas que vão surgir a partir daí, dá para você trabalhar tranquilamente tudo que você quer fazer, né? Bruna, quer acrescentar alguma coisa? Não, não, tranquilo. Eu só queria pedir desculpa que meu computador desligou. E aí eu caí e voltei. Mas aí eu perdi o iniciozinho da nossa discussão aqui, mas é exatamente o que Marcos estava falando, peguei uma partezinha final que ele estava falando, nesse sentido de que a sensação é que um autor acrescenta e contribui no anterior. Pelo menos Bustos, ou Bermudes e Bustos, aqui a sensação que a gente tem, como Bermudes fala da teoria do núcleo do eu, do 0 até uns 2 anos, e nele ele vai justificando, não usa a palavra vínculos, mas vai justificando aqueles vínculos, né? Uhum. Mas sem usar a palavra vínculos. Mas vínculos a gente está usando com gosto. É. Mas é como se o Bustos tivesse usado noções semelhantes para explicando esses vínculos, né, com a mãe, depois com o pai, depois com os pares.
os irmãos, ou sim ou não irmãos, mas amigos, colegas, e o que forma essa personalidade do indivíduo, ou a forma dele de ser ou de se comportar. E aí foi mais ou menos isso, assim, estou só assim, abreviando o que a gente falou, mas nessa linha. É interessante o que você está falando, Bruno, essa coisa de quem usa a palavra vínculo, né? Que é Uhum, exatamente isso, onde se bota mais luz, né? Porque Bermudes parece que bota uhum. a luz mais no desenvolvimento só do indivíduo, do psicossomático, daquela parte, olhando mais só um lado, né? Como vai, apesar de que, é claro, quando você se aprofunda, isso é justamente a relação com o ambiente, É tem tudo fisiológico, né? isso, mas a luz é onde bota o holofote. E Bustos parece botar o holofote mais no vínculo, na relação, né? Nos sócios, mas são leituras, é por isso que eu acho que realmente são muito complementares, né? São uma coisa muito boa. E aí, acredito que a gente vai ficando por aqui, né? E, assim, ver como é que vocês estão saindo, né? O que é que vocês acharam dessa leitura, o que é que vai frutificar a partir daí.